Sou o Vitor do Mamulengo Flor do Cafezal. Sou pesquisador e brincante do teatro de boneco tradicional brasileiro. E eu tive a oportunidade de estar contribuindo com o grupo Cultura Mamoeira no desenvolvimento da pesquisa deles. Eles vieram querendo estabelecer diálogo entre o boi de mamão e o boneco brasileiro, e assim a gente fizemos uma brincadeira em Nova Veneza, Santa Catarina, né? E o grupo Mamoeiro, Cultura Mamoeira, teve a oportunidade de brincar nesse mamulengo e assim iniciar a jornada, né? E eu acho que o boi de mamão e mamulengo, né, tem muito pontos em comuns, principalmente a estética da brincadeira, né? São dois brinquedos tradicionais brasileiros, né? Essa forma de ver o acontecimento como uma brincadeira é um ponto em comum muito importante, né? É uma estética em comum entre essas duas brincadeiras. E também a dinâmica de troca entre brinquedos é uma coisa tradicional. Os brinquedos não são isolados, né? Os brincantes, eles circulam entre os brinquedos. Eu beijo esse boi, eu beijo esse boi, com galho de alecrim, com galho de alecrim. Senhor dono da casa, senhor dono da casa, não se esqueça de mim. Já levanta meu boi, pumba, levanta devagar, pumba, dança com muito cuidado, pumba, que é pra não escorregar. Que isso, minha gente? O que é isso aqui que eu tô vendo aqui? Não acredito. Oi. Ó, boy. Boizinho. Oh, tá emperrado, menino, tá emperrado. Vem cá, eu te benzo, hein, cara. Eu benzo esse boi, um galinho de alecrim. Peço que ele dance bem bonito para mim. Então isso que a Cultura Mamoeira propõe é uma dinâmica natural e que, ao meu ver, deve continuar para que essas brincadeiras continuem vivas, mantenham sua vitalidade, né, no caminhar, na transformação das coisas, né, e assim que tenha longa vida, né, boi de mamão, no mamulengo, e agora essa brincadeira que seria a fusão das duas brincadeiras, né? A ideia dessa experimentação artística veio muito da nossa vivência. Eu e a Kathleen, quando fundamos o Cultura Mamoeira, a gente fundou ele com o intuito de manter viva a cultura de boi de mamão aqui na nossa região de Criciúma e toda a região aqui sul, resgatando as brincadeiras que a gente tinha aqui. Na época de 1940 até 2000, a nossa cidade tinha bastante brincadeira e essas brincadeiras acabaram se perdendo com pouco tempo. Então, através de uma pesquisa, a gente foi atrás de descobrir quem eram os mestres dessas brincadeiras, como era o estilo de brincar. A gente brinca que é o sotaque criciumense, né, que é a mesma brincadeira, mas ela tem as suas divergências. Assim como todas as apresentações, cada grupo em cada cidade tem uma diferença entre eles, o nosso também tem um pouco. E a gente tentou resgatar um pouco dessa história desses grupos para o Cultura Mamoeira. A partir da brincadeira que a gente tem montada de boi de mamão, a gente acaba apresentando, circulando, quando a gente conhece o Marcelo, da Seatos Teatro de Animação, que apresenta pra gente esse universo do teatro de boneco de luvas. Eu acabo convivendo com ele, circulando como banco, musicista em uma apresentação dele, e depois disso a gente começa a trabalhar junto e tem essa ideia de tentar mesclar o mamulengo com boi de mamão. A gente tinha muitas essas conversas no carro, assim, na Kombi, viajando, e essas ideias ficaram matutando até a gente ter a ideia de botar isso no papel. Então a gente resolveu fazer experimentação artística, que é esculpindo a cultura popular, bonecos de luva em madeira, que tem essa ideia de juntar o mamulengo e o boi de mamão.
porque a gente percebia que tinha muitas coisas em comum. Era muito mais parecido do que diferente. Tinha um personagem matuto que tentava toda hora passar o outro para trás, ou ele era muito engraçado, personagens muito caricatos, a música que ditava o ritmo da apresentação, o próprio fato de todos serem bonecos e teatro de animação, dar a vida a um boneco, as vozes, tudo isso é algo muito interessante, era muito legal, assim. Então a gente teve essa ideia. A partir disso a gente começou com a criação dos bonecos. A gente tentou pensar em quais eram os personagens que necessariamente teria que ter. Então, pelo personagem do boi, a gente decidiu manter o menino do boi, que seria um personagem que a gente já tinha. A Catarina, que seria essa segunda personagem vaqueira, ou que também poderia ser do Teatro de Mamulengo, também tem a menina que tem esse relacionamento com o personagem principal. Eu vou pra Nova Veneza porque eu quero dançar. Ai, mas eu me exibi também. Ela falou que dança qualquer coisa. Ela falou que dança funk, dança forró, dança qualquer coisa que fosse ela. Ah, agora eu quero ver. Quer ver? Eu quero ver. Então vamos chamar mais Eu não duvido não. Daí a benzedeira, que é muito típico do boi de mamão, doutor, o boi, cabra, maricota. E através disso a gente tentou adaptar para o que a gente tem no Mamulengo. Então as adaptações de personagens, alguns de luva, alguns bonecos na vara, alguns personagens diferentes dos outros, a gente tentava adaptar. E esse processo resulta nessa brincadeira, que ela é uma brincadeira bem brasileira, ela mistura um pouco da cultura nordestina com a catarinense, com um pouco do Brasil inteiro. E eu acho que cultura popular é um pouco disso, é misturar. A gente acredita que a cultura ela tem que ser passada para frente e a gente tem que adaptar ela para a linguagem do pessoal, assim, a linguagem dos mais jovens, a linguagem nova, para essa brincadeira acabar não morrendo no esquecimento. Então, quando a gente leva uma brincadeira de mamulengo ou uma brincadeira de boi de mamão, a gente está conversando com o idoso, mas também está conversando com o adulto que viu quando era criança e também está conversando com os jovens e as crianças que estão conhecendo. E eu acho que esse processo é algo muito legal, é algo que o grupo preza muito. E o mamulengo e o boi de mamão super casaram com isso, né? Que é o boi de mamão dentro do mamulengo. A história do boi de mamão, né, a brincadeira do boi de mamão brincada com outras ferramentas, né, principalmente o boneco de luva, né, a catota, né, que é a barraca onde o bonequeiro coloca os bonecos, mas sempre mantendo a estética da brincadeira. Eu sou Marcelo, da Ciatos Teatro de Animação, e eu entrei nesse projeto, nessa ideia de montagem de um espetáculo de teatro de bonecos, de luva, especificamente, porque eu tenho uma pesquisa com o teatro de Pulcinella, bem embrionária ainda, mas dentro dessa pesquisa, dessa busca por movimentos, por dar vida a bonecos, cabe também uma pesquisa um pouco à frente, que é a do teatro popular brasileiro, né, o mamulengo. E quando o Vinícius e a Kathleen vêm com essa ideia de montar um espetáculo de teatro de luva, a gente acaba achando que são técnicas que casam. E eu gosto muito da construção do boneco. Então, o que eles me deram de incumbência para esse trabalho foi de dirigir o espetáculo e construir os bonecos. Então a gente começou com a escolha do material, né? A gente achou o cedro, uma madeira que existe aqui no sul, que é boa de talhar, que é boa de trabalhar, e começou a fazer a construção desses bonecos. E aí surgem alguns arquétipos, como a benzedeira, né, que tem algumas possibilidades bem interessantes, o doutor, temos aqui também um senhor que acaba sendo o dono desse terreno, enfim, e a gente vai colocando características próprias para esses bonecos, para poder brincar, né, com esses arquétipos. E dentro da criação desses bonecos, respeitando também um roteiro que não esqueça do boi de mamão, que era o desafio que eles propuseram, né? Então a gente está tentando colocar bonecos que tenham a ver com a brincadeira do mamulengo, do teatro de luva, mas que também permita manter um enredo do boi de mamão. Dessa forma a gente não tira a característica do cultura mamoeira e consegue dar uma roupagem nova, um novo espetáculo para o grupo poder circular de uma forma mais tranquila e levando uma estrutura muito rica e pequena. Então dá para colocar no porta-mala do carro e viajar de uma forma mais fácil do que com o boi de mamão tradicional.
e sem perder a riqueza da cultura tradicional, da cultura popular, né? A gente consegue encontrar no boneco de luva uma forma de diminuir o tamanho das coisas sem perder a brincadeira, sem perder a qualidade estética, sem perder a adesão do público ao gostar da brincadeira, né? E também do grupo gostar da brincadeira que está fazendo pro público, porque tem que ser interessante para os dois, tem que ser gostoso para os dois lados, né? Então é importante que a gente tenha um bom brinquedo para a gente poder estar apresentando e que o público possa responder reconhecendo o boi de mamão dentro desse boneco de luva. A cultura mamoeira começa a ter contato com as ferramentas da brincadeira de boneco brasileira, né? E o boi de mamão, assim como o teatro de boneco brasileiro, ele tem personagens tipo, né? Que podem ser personagens, assim, usando um linguajar mais do teatro, mas em outras regiões chamam de figuras, né? Então esses personagens, eles têm características que se mantêm ao longo dos séculos, né? Por isso que é personagens tipo, né? Tanto no Boi de Mamão quanto no Mamulengo. São personagens que quando aparecem na brincadeira, todos já sabem quem são eles, né? E isso até facilita que o público esteja participando da brincadeira. Porque aí já pode, digamos, cutucar o personagem, né? Estabelecer algum diálogo com o personagem. E o brincante, cabe ao brincante já estimular esse diálogo da plateia com o personagem. Porque assim como as brincadeiras têm essa característica que não existe esse isolamento do palco-plateia. Existe uma interação, né? A questão da quarta parede, tão falada no teatro convencional, dentro das brincadeiras não existe. Existe o diálogo, né? A oportunidade da plateia intervir e estar construindo a brincadeira junto com o bonequeiro, né? Junto com o brincante. Então, essa característica dessa composição, através de personagens tipo, facilita o diálogo. É um ponto em comum que facilita o diálogo entre o Mamulengo e o Boi de Mamão. Então, a cultura mamoeira também vai se deparando com outras características, que é, por exemplo, o boneco de luva. Que o boneco de luva, assim como o boi, é um boneco, né? O boi, que é um boneco vestido, né? Um boneco que o brincante entra dentro, ele também é um boneco, isso é importante dizer. No caso, o boneco de luva, não entra o corpo todo dentro do boneco, entra só a mão, por isso é boneco de luva. E aí vai ter esse desenvolvimento da mão do bonequeiro, como dá vida esse boneco, como tá brincando com essa ferramenta, porque no final das contas, o objetivo é sempre brincar, né? Então todas essas ferramentas que a gente está usando é para construir a dinâmica da brincadeira. Também outro recurso que a cultura mamoeira entra em contato, que é as vozes, né? As vozes dos bonecos, que o bonequeiro ele tem que ser um baú de vozes, né? Quando os bonecos vão entrando, cada boneco tem sua voz. E às vezes o bonequeiro bota 2 bonecos, então são 2 vozes diferentes dialogando numa conversa que às vezes é rápida, num pergunta e resposta, e o bonequeiro ele tem que ter uma afinação com o boneco, uma construção de intimidade que permite esse florescer da brincadeira, e quando essa brincadeira flore, as vozes saem naturalmente no diálogo, né? Mesmo sendo 2 vozes com características diferentes, com personagens com características diferentes. Apesar de parecer complexo à primeira vista,
quando o brinquedo estabelece a intimidade, isso sai naturalmente, assim como uma criança brinca com o boneco. Então e aí vai a musicalidade, é outro ponto comum entre o boi de mamão e o boneco brasileiro, que é muito musical na brincadeira de boneco, é uma característica bem importante, né, que o boi de mamão também tem a sua musicalidade, né, então cantar para os personagens aparecerem, né, tem a música para o boi entrar, a música para o cavalo entrar. No Mamulengo também tem a música para cada personagem do Mamulengo entrar, então isso vai trazendo fluidez no diálogo entre as duas brincadeiras. E como é que a gente chama ele pra dançar pra nós? Chama cantando. Cantando? Vamos cantar então. Vaqueiro traz seu boi, queira demorar. Vem cá, meu boi, vem cá. Quero ver você dançando pra fazer o boi cantar. Vem cá, meu boi, vem cá. Quero dançar esse dançar. Vem cá, meu boi, vem cá. Atravessar o caminho, não deixar ninguém passar. Vem cá, meu boi, vem cá. Sobre a música que a gente vai usar no Boi Mulengo, a gente tentou usar mais referências do Boi de Mamão. Até porque o Mamulengo e o Boi de Mamão são brincadeiras de rua. Então, como a ideia era mesclar, a gente utilizou um pouco mais das ideias voltadas da música do Boi de Mamão. Geralmente o Boi de Mamão, por ser uma brincadeira grande, de rua mesmo, que o pessoal faz uma roda, o Boi de Mamão ele tem os seus cantores e tem os violeiros, tem os musicistas, geralmente tem tambor. Mas para adaptar para o Mamulengo, a gente pensou então na ideia de que os musicistas virassem o banco do Mamulengo. Então os musicistas vão ser aqueles que vão ter interação com os bonecos, vão ter interação junto com o público, assim como é a função dos musicistas do Boi de Mamão de verdade. Então a gente também acabou pegando um pouco da ideia do Boi de Mamão grande e mesclando com a ideia do Mamulengo. A gente tentou utilizar bastante referências de músicas da cultura popular, músicas que a gente já conhece, músicas que são muito clássicas do Boi de Mamão, mas também ajudando a referenciar nessa história do Mamulengo, de como funciona um banco, qual é a função do banco, o que o banco faz, as músicas que o banco canta. Então a gente tenta mesclar essa ideia do Mamulengo com o Boi de Mamão, mesclando então a música e assim fazendo um banco bem bonito, bem interativo junto com o público. Nessa fase de ensaios que a gente acaba percebendo que não é só montar uma dramaturgia, a gente tem que dominar a técnica, né? E por mais que a gente já tenha esse contato com teatro de animação e com bonecos, a manipulação de um boneco grande, como uma figura de um boi, e a manipulação de um boneco de luva, eles são bem diferentes. A gente teve que adaptar muita coisa e se acostumar. O boneco de luva ele tem as regras de manipulação dele, né? Então a gente tem o eixo. Então o nosso boneco ele tem que estar no eixo certo, ele tem que estar com a postura e os trejeitos de andar e sempre certinho. Tem a questão do foco. Então o manipulador tem que estar sempre olhando para o boneco, então está sempre entendendo onde é que está esse boneco e não perdendo esse boneco para não deixar morrer esse boneco, né? Literalmente a anime é dessa vida. E tem a parte da triangulação, que é essa parte enquanto o boneco está falando, ele olha para o público enquanto está rolando todo esse contato. Então o boneco olha para o público olha para o boneco. Então quando o boneco fala tem que cuidar muito para poder olhar para o público e voltar. Então esse movimento, se acostumar com essa forma de conversar com o boneco, é algo que vai muito de ensaio e eu acho que tem que ser algo que tem que ser pegando no ensaio mesmo, na prática. O boneco, então, de vez em quando eu ainda acabo deixando o boneco com a cabeça para trás, ou a cabeça para frente, ou a cabeça para o lado, ou acaba falando e não virando. E também tem a questão de que é um manipulador para 2, 3, 4 bonecos, então acaba que se tem 2 velhos no mesmo terno de bonecos, a gente tem que criar uma voz diferente para esses 2 velhos, né?
E quando a gente conversa com eles separados, as vozes acabam parecendo muito parecidas no começo. Mas quando tu coloca os dois pra conversar, daí tu tem que adaptar. Não, essa voz tá muito parecida e tu vai adaptando a voz, assim. Então na brincadeira a gente tenta muito olhar isso. A gente tenta olhar depois do que brincou e tentar adaptar esse eixo, esse foco, essa triangulação, essa voz do personagem, essa adaptação. E tudo isso tem sido uma dificuldade boa de passar, porque é todo um aprendizado. E quando o resultado vai aparecendo, a gente vai entendendo e vai gostando do resultado e vai vendo que tá no caminho certo. E eu acho que sobre o ensaio é mais ou menos assim que tá rolando. O Mamulengo geralmente é uma brincadeira que envolve muita prática e muito feedback do público. A gente sabe o quanto que é importante realizar ensaios práticos, ensaios abertos, até porque o próprio público dá o seu feedback, dá a sua resposta de como achou, o que acha que pode melhorar. E a gente também sabe que é muito importante ter a prática, brincar com muita frequência, para sempre estar adaptando o movimento da mão, sempre adaptar a brincadeira. Então, para a gente ter um pouquinho do gostinho da prática, a gente resolveu fazer uma brincadeira aqui mesmo na sede do Cultura Mamoeira para poder mostrar para vocês. Atrapalhar a sua cantoria, não. Imagina, vô, tudo bem? Benção, vô. Deus abençoe, minha menina. Sabe o que é? É que o vô tava caminhando aqui por aqui, porque sabe que hoje é sábado, né? Sim. E sábado é dia de dar banho no boi, sabe o boi estrela? Ai, sei. E todo sábado este boi foge, e todo sábado este velho vai ter que ir atrás desse boi. Ai, vô, tadinho. E o boi tá pedindo mesmo, né? Mas tá pedindo. Ele anda bem catinguento, ele precisa de um banho. Eu tô caçando ele, mas você viu esse boi? Eu não vi, vô. Eu tava aqui cantando, acabei nem vendo. Eu acho que eu não vi ele passar por aqui, não. Mas se tu vê ele, tu me avisa, porque eu tenho que dar banho nesse boi. Vou ali atrás, ali atrás de você. Ali atrás de quê? Atrás de onde? Atrás de você. Ali atrás do boi? Atrás de você. Atrás de mim? Atrás. Onde? Onde, menino? Eu juro que eu vi ele atrás de você. Ele tava bem atrás de você, vô. Mas daí você Sim. virou e ele foi embora. Mas o boi? Ali o boi. Ali Onde? atrás de você. Ali atrás Onde? de você, nas suas costas. Vira. Aqui? Vira assim. Vira, Aqui? vira. Isso. Não, vira. Não, vô. Atrás de você, vô. Atrás das suas costas. Onde? Mas boi aqui atrás? Aqui atrás não tem boi, menina. Só tem esse cabeludo aqui. Que eu acho que não é boi, não. Eu também acho. Vô, ele tava bem atrás de você, eu juro, mas ele saiu correndo. Mas como é que era? Era um boi cheio de fitinha? Sim. Ele tinha uma saia vermelha? Tinha. A linguinha pra fora? Tem. Então era meu boizinho. Ali Tá aqui onde? Atrás de você. Aqui. Vira. Aqui. Ô menina, você tá me enganando. Eu vou fazer o seguinte, o vô vai indo ali pra trás, que o vô já tá ficando cansado. Tá bem. E qualquer coisa você chama o vô. Tá bem. Eu vou lá, qualquer coisa eu chamo o vô, hein? Pode deixar que eu chamo. Essa menina fica enganando o vô, óbvio que não tinha boi aqui, né? Não tinha boi! Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi dançar. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi dançar. Eu caio na boca da noite serena. Eu caio na boca da noite serena. Eu caio. A folha do limoeiro tem cheiro de limão. Meu Deus. Boizinho. Ai, o boi. Ai, o boi. Meu Deus do céu. Ai, o boi tá bem? O boi? Ai, eu acho que ele não tá bem. Tem alguém aí que pode me ajudar? Tem alguém aí que entende de boi? Tem alguém? Alguém aí que é... Oi, menina, oi. Oi, doutor, tudo bem? Ô, menina, você chamou alguém que precisava de ajuda, é? Ai, eu chamei doutor, você veio embora, finalmente. Ai, doutor, você nem sabe, eu tava aqui tocando, o boizinho tava dançando, brincando, rodopiando, pulando, e aí ele morreu. Ele morreu assim? Sim. Oh,
Mas você tem certeza que morreu? Não. Eu vou examinar. Tá bom. Eu vou colocar o ouvido aqui e vou ver se o coração tá batendo. Calma aí, Ok, calma aí. vai lá. Calma, deixa eu atualizar aqui, boizinho tá. Vamos ver. Ó, tá batendo, tá batendo. Ai, meu Deus. Tá mesmo? Eu vou ouvir de novo, pera aí. Ai, meu Deus do céu, que tá batendo. Parece uma escola, deixa eu ouvir de novo, pera. Parece uma escola de samba. Tá vivo ainda, menina, tá vivo ainda. Ai, não. Eu acho que agora com esse diagnóstico eu já tenho um jeito. E aí, doutor, o que vai ser? O jeito é fazer churrasco. Fazer churrasco, doutor? Não tem nada essa de churrasco. Mas, menina, esse boi tá todo caído no chão. Tem que fazer churrasco. Olha o tamanho dessa carninha aqui, ó. Não pode fazer churrasco. Esse boi é boi do vô. Ah, então eu não tenho jeito, não. Eu vou passar aqui, ó. Eu tava aqui de férias, hoje é sábado, né? É. Eu tava indo lá tomar banho. Eu vou lá e qualquer coisa me avisa. Se tiver churrasco, me chama. Tá bom. Ai, boizinho, eu sinto muito, meu Deus do céu, tadinho do boizinho, coitadinho, ele só até com a orelha toda sujinha, meu Deus. E agora o boi morreu. Ai, o vô vai me matar. Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Ô, minha Oi, netinha. vó. Fala pra vó o que houve, fala. Ai, vó, eu preciso muito da sua ajuda. A senhora chegou bem na hora. O doutor acabou de vir aqui. E olha só, o boizinho tá morto. O boizinho do seu avô tá morto? Tá. Mas não tá morto não, menina. Ele só tá cansado, É. tá? Ele gosta de... É que hoje é sábado, e sábado ele sai pra dançar e cai cansado no chão. Mas eu acho que eu tenho um jeito de levantar esse boi. Ai, você tem? Eu tenho, porque eu sou esperta, né? A mulher é mais esperta que o homem, né? É verdade. Eu acordei cedinho, teu avô tava lá dormindo ainda. Eu acordei cedinho e eu vi o boi tava comendo demais. Você tá comendo demais? E daí ele fica empachado, daí ele dança e fica assim, mas eu tenho um jeitinho pra curar, calma aí. Como? Eu tenho uma benção. Uma benza? Uma benção, menina. Mas, e ela vai ajudar a reviver o boi? Mas as minhas benzas nunca falharam, minha querida. Sempre funciona. Você não conhece? Eu Benza Maria é a melhor benzedeira de Criciúma, menina. É verdade. Bom, então, se a senhora puder benzer o boi pro boizinho poder reviver... Eu vou ensinar pra você essa daqui que é nova, assim, ó. Eu benzo esse boi com os dedinhos da goiabeira. E peço que esse boi se livre da caganeira. Você tá certo. Vamos dançar, meu boi. Toca esse tambor, menina. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi dançar. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos, boi, que eu vou te levar. Vamos. Para ver meu boi dançar. Boi? 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 Ô, Catarina? Fala, vô. Ô, Catarina, você viu o boi, Catarina? Ai, eu vi, vô, o senhor nem sabe. Meu Deus Ah, do céu, que ele teve trabalhei. aqui? Teve aqui, vô, que trabalhei que deu esse boi. Mas a avó já levou ele. A avó levou? A avó levou. Eu vou te contar o que aconteceu, tá, Me vô? conta que eu O senhor quero não ouvir. fica brabo. Ah, eu vou até ficar cruzando os bracinhos Por aqui, vai lá. favor, o tô senhor não ouvindo. vai ficar brabo, tá? Eu tava aqui cantando, o senhor viu que minha cantoria tava bem bonita, né? Ô, E menina, eu tava- mas você encanta. É, obrigada. E eu tava aqui cantando e o boi veio, porque gostou da cantoria e ficou dançando, Ó. brincando assim. E aí ele caiu assim, meio morto. Mas caiu? Morto? Mas Não. como assim morto? Não, então, aí eu chamei o doutor, Ô, grande meu amigão. você é o amigão. Mas ele veio e não conseguiu fazer nada. Ô, Inclusive, ele queria até um churrasco. churrasco, mas É. este homem vai ver, eu vou pegar ele, ó. Ele vai ver churrasco do meu boi. Eu falei que assim, não viu? podia. Boa E aí menina. veio a avó. Aí depois que o doutor foi embora, a avó veio assim e pegou o boi, fez uma benza braba, que ela disse que o boi tava meio empachado. E, vô, o senhor nem sabe, o boi soltou um pum Pum! bem Meu alto, daquele bem Deus. alto. Mas e agora, menina?
Bom, agora o boi saiu, ele foi lá com a avó. Eu acho que o senhor consegue pegar ele pra tomar um banho. E a sua avó também? Aí talvez. Ô, vó! Oi! Eu peguei o boi. E eu já levei o boi pra lá e agora ele tá tomando banho. E agora eu vim te chamar pra gente dançar. Aproveitar que essa menina tá cantando, vamos cantar. Vamos que eu toco pra vocês. Ô, eu vou dançar então. Coloca aí pra dançar com a sua avó. Tá bom. Meu velho!